do meu edital que o senhor tem certeza de que vai cair. Gente, a nossa querida crase, não existe prova, né? É muito raro, sobretudo banca CESP, que não cai a crase. Então você tem que ter ao menos uma base em relação ao que mais cai. Crase é um assunto muito amplo, é cheio de regras, de exceções. Professor, precisa saber de tudo? Não, você precisa saber aquilo que é importante, aquilo que mais cai na sua prova. E para começar, eu gostaria de tratar com vocês apenas a respeito de um pequeno resumo no que se refere à crase. E para começar, eu gostaria de pensar que crase, gente, é um casamento. Como assim, professor? Um casamento gente. A crase é uma espécie de união. Deixe-me perguntar uma coisa a vocês. Tem como eu fazer união com um elemento só? Não, professor, eu tenho que ter ao menos 2 elementos para que eu possa unir. Professor, e por que o senhor falou que crase é um casamento? Por conta da simbologia do casamento. O que é que a gente escuta quando vamos casar? Agora são 2 e vão virar uma só carne. São 2 que se transformam em um. E crase é isso. Você vai pegar 2 elementos, vai casar e eles se tornarão uma só carne. Primeiro, professor, o senhor falou que é união, é casamento. Agora, de quem? Da preposição com o artigo. Então, você vai pegar a preposição e o artigo e vai casar. Professor, aqui é como se fosse a noiva e o noivo. Eles vão se unir, vão se tornar uma só carne. Perfeito. Professor, agora sim, como é que eu vou fazer isso? Quem é essa noiva? Quem é esse noivo? Bom, você já sabe que é a nossa querida preposição, a preposição a. A preposição a vai se unir com o nosso querido artigo a. Professor, quer dizer que é a união de 2 letras iguais. É a união de 2 letras iguais. Você vai pegar um a, vai juntar com outro a e isso vai dar o nosso casamento. Olha só, você vai pegar um a, esse primeiro a gente vai chamar de preposição, beleza? E esse segundo A nós iremos chamar de artigo. Professor, quer dizer que eles vão se unir e vão se tornar um só? E como é que eu vou saber, professor, que em um A há 2 em um só? Bem simples, querido. Nós temos aqui o acento grave. É como se fosse a aliança. Como assim? Como é que eu sei que alguém é casado? Você vê a aliança, ou seja, a aliança ela simboliza a união, agora são 2 em uma só carne. Sempre que você observar esse acento, que a gente chama de acento grave, ou sinal indicativo de crase, significa que esse A é 2 em um só. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. Professor, mas existe algum bizu? Existe, gente. Ó, o bizu do antes e do depois. Sempre que você pegar uma frase, está com dúvida, professor, será que tem crase? Será que não tem? Faça o bizu antes e depois. Antes você vai procurar o quê? Antes você vai procurar a preposição. E depois, o artigo. O professor está muito bom na teoria, mas eu queria ver como é que isso acontece na prática. Vamos lá? Deixa eu mostrar a vocês um exemplo bem rápido e você vai entender direitinho. Como assim, professor? Dê uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Carlos fez elogios à professora. Olha só. Carlos fez elogios à professora. Professor, tem um A aqui, ó. Pois é, a sua dúvida paira justamente a respeito desse rapaz. Você fica pensando, meu Deus, será que eu coloco o sinal indicativo de crase? Será que eu não coloco? É obrigatório? É facultativo? Vamos com calma. Qual é o bizu que eu dei a vocês? Antes e depois. Antes você vai procurar o quê? Preposição, ou seja, você vai olhar o que tem antes desse A e vai procurar a preposição. Professor, e como é que eu acho a preposição? Bem simples, comece a fazer perguntas. Olhe a palavra que está antes e faça uma pergunta a essa palavra. Se aparecer um A nessa perguntinha, é porque existe preposição. Professor, não entendi não. Vem cá. Dê uma olhadinha aqui, olha. Carlos fez elogios. Faça uma pergunta à palavra elogio. Quem faz elogio a quem? Opa, apareceu o A, professor, na perguntinha que eu fiz. Beleza, significa que você tem preposição. Então, o primeiro elemento necessário à crase você já tem. Já posso colocar o sinal indicativo de crase? Não, porque eu tenho que ter preposição mais artigo. E agora? Você olha o que tem depois. A palavra professora. Será que eu consigo colocar um artigo A antes de professora?
forme uma frase. Eu digo, a professora já chegou. Consigo, professor? Consigo colocar um artigo a. Opa, então antes tem preposição, depois tem artigo. Como é, professor, que eu chamo esse fenômeno de crase? Como eu sinalizo por meio do sinal grave indicativo de crase. Ou seja, a partir do momento que você colocou esse rapaz, você está dizendo ao seu leitor o seguinte, ó, leitor, antes há uma palavrinha que me pediu preposição. Depois a palavrinha aceitou artigo. Preposição mais artigo dá crase. Consequentemente, eu coloquei o acento grave. Professor, dê mais só um exemplo para a gente fazer as questões na hora. Dê uma olhadinha nesse segundo caso aqui, ó. Imagina que eu chego para você e digo assim, ó. Técio, recorrer aí ao penal, né? Técio fez menção a ela. Estamos conversando, aí você diz assim, ei, você tem notícia de Maria? Aí você diz, olha, Técio fez menção a ela. Vamos lá. Eu tenho um A aqui, e minha dúvida está justamente aqui. Será que eu coloco o sinal indicativo de crase ou não? Vamos com calma. Qual é o bizu? Antes e depois. Antes eu procuro o quê? Preposição. Gente, é só fazer perguntinhas à palavra que está antes. Vem cá. Técio fez menção. Quem fez menção a quem? Ei, se apareceu o a na perguntinha, é porque existe preposição. Então, o primeiro elemento a gente já tem. E agora, professor, eu tenho que olhar a palavrinha que está depois, para procurar o quê? O nosso querido artigo. Será que eu consigo utilizar um artigo antes de ela? Vamos formar uma frase? Eu digo, ela já chegou ou a ela já chegou. Eu digo, ela já chegou. Eu digo, ela é inteligente ou a ela é inteligente. Eu digo, ela é inteligente. Isso significa, gente, que a palavra ela não admite a anteposição de um artigo. Se não tem artigo, não tem crase. Crase é preposição mais artigo. É por isso que no início da aula eu perguntei, tem como fazer uma união de uma coisa só? Não, eu preciso de duas. Professor, então não consigo colocar crase aqui. Não, beleza? Então, com essa regra, você já responde a muitas questões. Professor, mas tem outra regra que cai na minha prova? Tem, gente. Eu vou explicar rapidinho, porque a questão de número 1 já trata dessa regra. Vem cá. Existe uma regra que fala da locução de núcleo feminino. Vixe, professor, deve ser muito difícil. É nada, é besteira. Você não vai se enganchar com isso daí não, beleza? Locução de núcleo feminino. E eu vou separar essa regra bem direitinho para que você entenda. Porque a gramática diz assim, olha, sempre que há locução de núcleo feminino, há crase. Então vamos por partes. Primeiro nós temos que entender o que é uma locução. Locução. Temos que saber o que é o núcleo de uma locução, beleza? O que é o núcleo. Porque se esse núcleo for feminino, a gente usa crase. E professor, é. Professor, e o que é locução? Gente, ó, locução nada mais é do que quando você tem duas, vou botar mais de uma, que é melhor. Você tem mais de uma palavra, com apenas um sentido. Professor, como é isso? Eu tenho mais de uma palavra com apenas um sentido? Se eu fizesse uma comparação, eu diria a você a palavrinha guarda-roupa. Veja, quando eu digo guarda-roupa, você tem duas palavras, guarda-roupa. Mas quando eu digo guarda-roupa, você imagina duas coisas diferentes? Aqui está o guarda e aqui está o roupa. De jeito nenhum. O que é que você faz? Eu digo guarda-roupa, eu tenho duas palavras, mas eu penso em uma coisa só. Esse é o conceito pertinente à locução. Eu tenho duas palavras com apenas um sentido, beleza? Duas, três, enfim. Professor, e o que é o núcleo da locução? Gente, o núcleo é sempre o substantivo. O núcleo da locução é sempre o meu substantivo. O que é que a gramática diz? Olha, quando a locução tiver núcleo feminino, você coloca crase. Professor, eu dei um exemplo na hora, vem cá. Imagina o seguinte, eu digo assim, olha, à tarde eu estudo. À tarde
eu estudo. Vem cá, professor. Eu tenho aqui essa expressão à tarde, beleza? Eu tenho aqui essa expressão à tarde. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho duas palavrinhas, não é? Olha, à tarde. Mas quando eu digo à tarde, o que é que vem à sua cabecinha, professor? Quando o senhor fala à tarde, essas duas palavras me dão noção de tempo. Dão noção de tempo. Beleza, professor. Então, quando eu tenho duas palavras com um único sentido, como é que a gente chama isso? Locução. Beleza. É necessário, entretanto, entender que toda locução tem seu núcleo. E qual é o núcleo da locução, professor? Sempre será o substantivo. Dessas duas palavrinhas aqui, olha, a é substantivo? Não, professor. Tarde é substantivo? É. Está aqui o núcleo. Será que tarde é uma palavra masculina ou feminina, professor? Tarde, eu digo, a tarde chegou. Então, nesse caso, é uma palavra feminina. Querido, o que foi que aconteceu? Nós temos uma locução, porque tem duas palavras com um único sentido de tempo. Temos um núcleo, que é um substantivo, e esse núcleo é feminino. Quando eu tenho locução de núcleo feminino, obrigatoriamente eu tenho que utilizar o sinal indicativo de crase. Será que a gente aprendeu isso daí direitinho? Vamos pegar as questões para a gente entender. Questão de número 1. Banca CESP diz assim, ó. Julgue o item que se segue a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto. Olhe só o texto. Diz assim, os pais pediram que o menino fosse dormir cedo para que pudesse acordar à hora da passagem do ano. E a banca vai fazer uma afirmação para você. Diz assim, olha, o emprego do sinal indicativo de crase em à hora da passagem do ano é facultativo, ou seja, é opcional. Ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido do texto. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a banca CESP disser assim, olha, não prejudica a gramática, nem o sentido, tenha cuidado. Porque às vezes, na verdade, geralmente, isso está errado, beleza? Dê uma olhadinha aí. Ele diz assim, olha, os pais pediram que o menino fosse dormir cedo para que pudesse acordar à hora. Venha cá. Ele colocou a seguinte expressão, ó. Ele chegou para você e colocou a hora. Eu tenho duas palavras aqui, ó, a hora. Mas quando eu tenho essas duas palavras, isso me dá noção de quê? Professor, é de tempo. É uma noção de tempo. Boa paz. Professor, uma noção de tempo. Tranquilo. Quando eu tenho duas palavras com um único sentido, como é o nome disso? Opa, a gente chamou de locução. Qual é o núcleo dessa locução? Professor, é a palavra hora, é um substantivo. Então, é uma locução de núcleo feminino. E o senhor falou, professor, que quando eu tenho locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. Ou seja, gente, a questão está errada. Se eu tirar isso daí, me ocasiona um erro gramatical. Então, não tem uma possibilidade de tirar. Olha só, nós matamos a questãozinha de número 1 bem rapidinho com a locução de núcleo feminino. Em locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. Então, você acertou e correu para o abraço. Professor, vamos à questão de número 2? Vamos à questão de número 2. Diz assim, ó, no que se refere a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Veja só, ele dá um fragmento textual para você. Não adianta apresentar dados objetivos indicando que, em muitos casos, a inflação é gerada por choques de oferta que nada tem a ver com excesso de demanda. Aí veja só, ele diz assim, conforme a norma gramatical, é facultativo, ou seja, é opcional, o uso do sinal indicativo de crase na expressão tem a ver. Vem cá, querido. Você lembra qual foi o conceito inicial que eu dei de crase a você? Crase é preposição mais artigo. Queridos, vocês nunca terão a possibilidade de usar uma crase antes de verbo. Eu não consigo, em nenhuma hipótese, usar crase antes de verbo. Professor, por quê? Como é que você vai utilizar um artigo feminino antes de um verbo? Eu não consigo utilizar um artigo antes de um verbo. Então, crase é a preposição mais artigo. Se eu não consigo utilizar um artigo antes de verbo, eu não consigo utilizar crase antes de verbo. Professor, então, sempre que eu tiver um
antes de um verbo, eu não tenho possibilidade alguma de colocar a crase nesse rapaz, de forma alguma. Você não tem possibilidade. Olha só o que a questão está dizendo. Ela diz assim, olha, tem a ver. Gente, ver é verbo. Tem como eu utilizar um a antes desse rapaz? Artigo? Não, professor. Então significa que crase antes de verbo é proibido, né, professor? É proibido. Você não pode utilizar. Olha o que a banca disse. A banca disse que é facultativo, ou seja, é opcional. Tá certo isso? Tá errado, gente. Fuja disso daí. Crase antes de verbo não há possibilidade, beleza? Então matamos a questão 2 ligeirinho com mais uma dica que você vai anotar no seu caderno. A antes de verbo não pode ter crase, beleza? Vamos então à questão de número 3. Olha só, a questão de número 3 é muito boa. Ela diz assim, olha, julguem o item a seguir, né, referente às estruturas linguísticas do texto. Esses adultos íntimos que deram vida às páginas de um livro. E aí você tem um sinal indicativo de crase, né? Ele diz o seguinte, o emprego do sinal indicativo de crase em as páginas de um livro é facultativo. Mais uma vez, ele está dizendo que isso daí é opcional. Beleza, vamos ver, né? Já que sua supressão, ou seja, sua retirada, não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. Queridos, vamos lá. Eu quero que você faça esse processo aí na sua casa. Veja, você tem as páginas de um livro. Circule esse as. Qual é o bizu que eu dei para você? O bizu do antes e depois. O que é que você vai procurar antes, querido? Responda aí. Você vai procurar antes a preposição. E depois, o artigo. Vamos fazer isso, ó. Esses adultos íntimos que deram vida às páginas. Gente, quem dá vida a quem? Opa, professor, tem a preposição. Quem dá vida a quem? Então você já tem o primeiro elemento necessário à crase. Tem preposição, professor, maior parte. Em segundo lugar, as páginas de um livro. Será que a gente consegue utilizar um artigo antes de páginas? Vamos fazer um teste? Eu digo assim, olha, as páginas do livro estão sujas. As páginas têm preposição e tem artigo. Querido, quando eu tenho preposição mais artigo, a minha crase é obrigatória. Se há preposição e há artigo, eu tenho que sinalizar ao meu leitor o sinal indicativo de crase. Eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, vem cá, aqui eu tenho preposição, aqui eu tenho artigo. Então, essa união faz o casamento, a crase. Então, eu tenho que colocar o sinal indicativo de crase de modo obrigatório. O erro da questão é dizer a você que a crase é facultativa. O golpe está aí. Cai quem quer. Beleza? Então, está errado, professor. Não é facultativa, é obrigatório. Então, vamos lá. Questão de número 4. Diz assim, ó. Questão bacana pra caramba. Ó. Julgue um item seguinte, relativos à classificação gramatical de palavras, à pontuação e à sintaxe de concordância e regência do texto. Professor, essa questão demanda mais atenção, Sabe por quê? Porque muitas vezes, meu amigo, a banca CESP vai cobrar 3, 4 assuntos em uma única alternativa, em uma única questão. Então, vamos lá. No trecho. A gente atrai as pessoas mais vulneráveis. A colocação do acento indicativo de crase no vocábulo a manteria tanto a correção gramatical quanto a coerência do texto, dada a possibilidade de emprego do verbo atrair no contexto em questão como transitivo direto, quer como transitivo indireto. Será, gente? Vem cá. Circule esse a aí. Circulei, professor. A gente atrai. Vamos fazer uma perguntinha ao atrai? Quem atrai, atrai algo. Quem atrai, atrai o quê? Quem atrai, atrai quem? Ei, professor, não tem preposição não, professor. Não tem preposição. Qual é o primeiro elemento necessário à crase, querido? O primeiro elemento necessário à crase é a nossa querida preposição. Você olha o que tem antes e não tem preposição. Eu digo assim, olha, eu atraí o concurso. Veja que nesse caso você não tem a solicitação da palavrinha a. Se não há solicitação da palavrinha a, não tem preposição. É por isso que no começo da aula eu perguntei assim para você, gente,
Tem como fazer união com uma palavra só? O que foi que vocês me responderam? Não, professor. Não tem como fazer união com uma coisa só. O que é que acontece aqui? Eu só tenho esse as que é artigo. Está acompanhando o substantivo pessoas. Se só há artigo, não há união de nada com coisa alguma. Não tem como ter crase. Beleza? Crase é a preposição com artigo. Veja o que a banca disse. Ó. Ele disse o seguinte: a colocação do acento indicativo de crase no vocábulo as, olha só, manteria tanto a correção, nananina, não. Estaria errado, beleza? Então, já matamos a nossa querida questão de número 4. Bem rapidinho, veja, gente, que o básico bem feito funciona. Pegue a regra geral de crase. Crase é lógica, gente, é 1 mais 1. Eu vejo a galera comentando crase assim, os 10 mandamentos. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Para quê? Complicar o que é fácil. Crase é 1 mais 1, beleza? Então vamos lá, questãozinha de número 5. Diz assim: acerca de aspectos linguísticos do texto, julguem o item que se segue. Aí ele diz o seguinte, olha, estariam mantidos os sentidos e a correção do segundo período do último parágrafo do texto, caso o segmento vai de par com fosse substituído por segue par a par com. Pessoal, o bizu de milhões. Não se usa crase com palavras repetidas. Professor, mas eu já vi uma exceção lá na gramática do Fernando Pestana, com um caso que diz assim, olha, declarei guerra à guerra. Pois é, gente, mas isso não tem sido cobrado em prova, beleza? Em regra, para você levar para sua prova, para você vestir a sua farda da polícia, colocar a PT-100 de lado, o que é que você vai fazer? Vai dizer que com palavras repetidas não há crase. Professor, tem como o senhor dar exemplo? Tem. Imagine só o seguinte caso, ó. Você pega aqui o famoso frente a frente, ó. Frente a frente. Professor, tem como colocar a crase aqui? De forma alguma. Então, aqui, palavras que são repetidas, beleza? Professor, se eu tenho palavras que são repetidas, eu posso colocar a crase? Não. Professor, outro caso, ó. Cara a cara. Posso colocar a crase? De jeito nenhum. Dia a dia, não há como colocar crase em palavras repetidas, beleza? Então vamos fazer só mais uma questãozinha para finalizarmos esse bloco, beleza? E darmos continuidade no próximo. Vamos lá, professor. Próxima questão, questão de número 6, diz assim, ó. Considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos do texto, julguem o seguinte item. Veja só, no trecho, os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a resultaria em incorreção gramatical no texto, ou seja, ficaria errado. Queridos, eu quero que vocês anotem um bizu que você vai levar para o resto da sua vida. Já me fez acertar uma questão na prova do IF, beleza? Questão de crase é a seguinte, ó. A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Como é a história, professor? A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Olha o que foi que ele colocou aqui. Ele disse assim, ó, os povos aborígenes tentam submeter os europeus a, olha, o a está no singular, suas leis. Professor, então tem a no singular e a palavra suas está no plural. Eu posso colocar a crase? De jeito nenhum, gente. Sabe por quê? Porque esse a é só preposição. Se tivesse artigo, o artigo concordaria com a palavra que estaria na frente, estaria no plural, beleza? Esse a sozinho é preposição. Anote o bizu. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A banca diz que estaria incorreto, olha, ele diz, a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a resultaria em incorreção. Perfeito. Resultaria em erro gramatical. Então, pegamos uma base teórica, pegamos nossa teoria, vamos ficando por aqui no primeiro bloco, beleza? E já já nós iremos continuar dando a resolução.